Amanda, com sua barriga de 7 meses proeminente como um troféu de guerra, exibia-se como a nova rainha de um império recém-conquistado. Ela havia orquestrado a derrocada de um casamento de anos, arrancando um milionário de sua esposa legítima e, com isso, pavimentado o que acreditava ser seu caminho dourado para a riqueza eterna. No entanto, o destino, com sua ironia cruel, reservava-lhe uma reviravolta digna dos mais dramáticos folhetins. Quando Suellen, a ex-esposa, surgiu na festa, radiante e deslumbrante ao lado de um homem que exalava confiança e admiração, Amanda foi atingida por uma revelação brutal. Algumas vitórias são, na verdade, prelúdios para a mais avassaladora humilhação pública, e nem todos os segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, permanecem ocultos para sempre. O prelúdio para o cataclismo começou em um dia aparentemente comum. Suellen, imersa na rotina doméstica, dobrava roupas no quarto quando o celular de Marcelo, seu marido, vibrou insistentemente. Atentamente sobre a cama. Inicialmente, ela ignorou, focada na pilha de camisas que exigiam sua atenção. Mas a persistência do aparelho, com mensagens incessantes e urgentes, despertou sua curiosidade. Aproximando-se, o nome na tela a fez gelar. Amanda. Quem era Amanda? Marcelo jamais mencionara tal nome, nem mesmo no contexto profissional. Um calafrio percorreu sua espinha, aquela sensação visceral de que algo estava terrivelmente errado. A tela acendeu novamente, revelando mais uma mensagem da enigmática Amanda. E outra. Suellen lançou um olhar apreensivo para a porta do quarto, ouvindo o som da água do chuveiro indicando que Marcelo estava no banho. Suas mãos tremeram incontrolavelmente ao pegar o celular. Uma voz interior, um pressentimento sombrio, gritava que ela precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. A primeira mensagem que leu foi um golpe devastador, um terremoto que fez seu mundo desabar em 1000 pedaços. Amor, não aguento mais esconder. Nosso bebê está crescendo. E não aguento mais esconder. Suellen releu a frase, incrédula, tentando processar a informação que parecia absurda. Marcelo seria pai? Mas como, se eles haviam tentado ter filhos por anos, sem sucesso? O tremor em suas mãos se intensificou, quase derrubando o aparelho. Ela rolou a conversa para cima, cada mensagem um punhal cravado em seu coração. Te amo, meu marido emprestado. Mal posso esperar você se livrar dela. Nossa bebê vai nascer no palácio que ela pensa que é dela. Cada palavra era uma facada, uma tortura. Marcelo tinha uma amante, e essa amante carregava em seu ventre o filho que Suellen tanto sonhava em dar a ele, o filho que os médicos haviam declarado que ela jamais poderia ter. O chão pareceu sumir sob seus pés. Quantas vezes ela se culpara por sua suposta infertilidade? Quantas noites passara em prantos no banheiro, sentindo-se incompleta como mulher e esposa? E agora, a verdade nua e crua. Marcelo havia concebido um filho com outra mulher, enquanto ela se afogava em Sua própria dor e culpa. O som do chuveiro cessou abruptamente, anunciando a iminente saída de Marcelo. Suellen, num ato desesperado de dissimulação, recolocou o celular exatamente onde o encontrara e tentou retomar a dobra das roupas, mas as lágrimas, teimosas e volumosas, escorriam sem controle. Como poderia fingir ignorância diante de uma verdade tão avassaladora? Marcelo emergiu do banheiro, envolto em uma toalha, cantarolando uma melodia alegre. Ele parecia mais feliz do que em muito tempo, uma felicidade que agora Suellen compreendia. Ele tinha uma amante grávida, esperando por ele em algum lugar. "Que cara é essa, amor?" ele perguntou, notando o rosto inchado dela. "Está chorando por quê?" Suellen o encarou, os 12 anos de casamento, a vida construída a dois, desfilando diante de seus olhos. E ele com aquela expressão de inocência, como se não estivesse desmantelando tudo pelas suas costas. Quem é Amanda? A pergunta, quase um sussurro, cortou o ar como uma lâmina afiada. Marcelo parou de se secar. A expressão em seu rosto se transfigurou, o sorriso se desfez, os ombros enrijeceram. Ele sabia. Havia sido descoberto. "Como você soube dela?" Ele não negou.
Não tentou fingir, apenas queria saber como a verdade viera à tona. Seu telefone não parou de tocar. Ela mandou mensagens falando que você vai ser pai. Suelen tentou manter a voz firme, mas sentia-se desmoronar por dentro. Marcelo suspirou profundamente e sentou-se na cama, a uma distância considerável dela. Suelen, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você tem uma amante? Que ela está grávida? Que vocês fazem planos nas minhas costas? A voz dela subiu, carregada de toda dor e indignação acumuladas. Não foi planejado. Aconteceu? Aconteceu? Suelen se levantou, a fúria tomando conta de seu corpo. Você tropeçou e caiu em cima dela? Ela engravidou de vento? Marcelo baixou a cabeça. Começou há alguns meses. Ela trabalha no prédio ao lado do escritório. A gente se encontrava às vezes para almoçar. Alguns meses? Suelen sentiu o chão desaparecer novamente. Há quantos meses, Marcelo? 8. 8 meses. Ele a traía há 8 meses. E ela, cega pela confiança, não havia percebido nada. Como uma esposa não percebe a traição do marido por tanto tempo? Todas aquelas reuniões que se estendiam, os fins de semana de trabalho, os telefonemas atendidos no jardim. E o bebê? Ela está grávida? Sim. Marcelo pronunciou a palavra com uma frieza estarrecedora, sem emoção, sem remorso. Suelen desabou no chão, literalmente. As pernas cederam e ela se viu sentada no tapete do quarto, chorando convulsivamente, como uma criança desamparada. Todo o sofrimento por não conseguir dar um filho a Marcelo, todas as consultas médicas, os tratamentos dolorosos, e ele havia conseguido um bebê com a primeira mulher que apareceu. Suelen, levanta daí. Marcelo tentou ajudá-la, mas ela o repeliu. Não me toca mais. Ela se ergueu sozinha, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou assumir o bebê. Marcelo proferiu a frase como se estivesse fazendo um favor, uma concessão. Amanda merece. E eu não mereço nada? Você é uma mulher maravilhosa, Suelen, mas não consegue me dar filhos. Amanda conseguiu. A crueldade daquelas palavras ecoou no quarto, um golpe final em sua já fragilizada alma. Suelen olhou para o homem com quem havia construído uma vida, com quem sonhara uma família, e viu um estranho, um ser frio, capaz de usar sua maior dor como arma. Então é isso? Você vai me abandonar por causa de uma barriga? Não é só a barriga, é que com Amanda eu me sinto jovem de novo. Ela é diferente. Ela é o quê? Mais bonita, mais nova? Fala logo. Marcelo hesitou, mas a verdade, brutal e devastadora, finalmente escapou de seus lábios. Ela é tudo que eu sempre quis numa mulher. Aquelas palavras foram o tiro de misericórdia. Suelen percebeu que havia perdido não apenas o marido, mas também a ilusão de que um dia fora verdadeiramente amada por ele. Se Amanda tudo o que ele sempre quis. Então, ela, Suelen, nunca havia sido nada. Eu vou fazer as malas. Marcelo se levantou e começou a pegar roupas do guarda-roupa. Você vai embora hoje? Amanda está me esperando. Já aluguei um apartamento para nós. Suelen não podia acreditar. Ele já tinha um apartamento com amante, uma vida paralela montada, enquanto ela vivia uma farsa. Quantas noites ela havia preparado jantares especiais, esperando por ele, sem saber que ele estava construindo uma nova família com outra mulher. Marcelo encheu 2 malas com seus pertences mais importantes. Suelen permaneceu imóvel no canto do quarto, observando sua vida de 12 anos ser desmantelada em questão de minutos, resumida a 2 malas. Quando ele terminou, aproximou-se dela. Suelen, eu sinto muito. Você não merecia descobrir assim. E como eu merecia descobrir? Quando Amanda estivesse na maternidade parindo seu filho? Marcelo não respondeu. Pegou as malas e se dirigiu à porta. No instante em que ia sair, o telefone tocou. Ele atendeu na frente de Suelen, sem pudor algum. Oi, meu amor, já estou indo. Sim, ela já sabe de tudo. Marcelo olhou para Suelen enquanto falava. Não foi difícil. Ela entendeu a situação. Uma onda de raiva, nunca antes sentida, invadiu Suelen. Como ele ousava dizer que ela havia entendido a situação? Como ousava conversar com a amante na frente dela, como se ela fosse um mero objeto inanimado? Conta pra ela que eu não entendi nada, Suelen bradou, alto o suficiente para Amanda ouvir do outro lado da linha.
Conta que depois de anos de casamento, eu não entendi como você virou um homem sem caráter. Marcelo desligou o telefone abruptamente. Não precisa ser grosseira. Grosseira? Eu? Suelen riu, uma risada amarga e desprovida de qualquer humor. O grosseiro aqui não sou eu. Ele saiu sem olhar para trás. Suelen ouviu o carro ligando na garagem, o portão abrindo, o barulho do motor se afastando e, finalmente, o silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Ela se olhou no espelho do quarto. Cabelos despenteados, rosto inchado de tanto chorar, camisola amarrotada. Era assim que 12 anos de casamento terminavam? Com ela destroçada em um quarto vazio, enquanto Marcelo corria para os braços de uma mulher grávida do filho que, por direito, deveria ser dela. Naquela noite, Suelen dormiu do lado da cama que sempre fora só dela. Mas, pela primeira vez, a cama pareceu imensa e gelada, e ela não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Meses se arrastaram, e Suelen descobriu que a dor da traição era uma ferida que se recusava a cicatrizar. Cada manhã, ela acordava com a vã esperança de que tudo não passasse de um pesadelo terrível, mas a cama vazia ao seu lado confirmava a cruel realidade. Foi então que as amigas, com suas mensagens e fotos no WhatsApp, revelaram a Suelen a verdadeira dimensão da humilhação pública que estava enfrentando. A primeira imagem mostrava Marcelo e Amanda dentro de uma luxuosa loja de bebês no shopping mais exclusivo da cidade. Amanda, radiante, exibia uma barriga já bem saliente, enquanto escolhia um berço cujo preço superava o salário da maioria das pessoas. A segunda foto, ainda mais dolorosa, era um post de Amanda nas redes sociais, com a barriga à mostra e a legenda: "Quando Deus fecha uma porta, abre um portão. Meu príncipe finalmente se livrou do passado e agora somos só nós três. Eu, ele e nossa bebê." Suelen leu e releu aquele post dezenas de vezes. Se livrou do passado? Era assim que Amanda se referia a ela, como se 12 anos de casamento fossem um mero obstáculo superado, como se Suelen fosse um móvel velho finalmente descartado. Mas foi a terceira foto que fez Suelen compreender a profundidade da crueldade de Marcelo. Ele não apenas a abandonara, mas planejara apagar qualquer vestígio de sua existência em sua vida. A imagem mostrava a Amanda dentro da casa onde Suelen vivera por tantos anos, redecorando, substituindo cada lembrança. O jardim que ela cultivava com tanto carinho nos fins de semana estava sendo reformado. Amanda não estava apenas roubando seu marido, estava usurpando sua vida inteira. Naquele mesmo dia, Suelen recebeu a visita de um advogado, um homem elegante, com uma pasta de couro cara e um sorriso profissionalmente frio. Ele entregou uma pilha de papéis que teriam feito qualquer um desabar. "Senhora, seu marido está pedindo o divórcio, e aqui estão as condições que ele está oferecendo." Suelen leu cada linha, sentindo seu coração se despedaçar ainda mais. Marcelo queria a casa, a empresa que haviam construído juntos, as economias, tudo. Para ela, oferecia uma quantia irrisória, mal suficiente para alugar um apartamento decente por alguns anos. "E se eu não aceitar?" O advogado ajustou os óculos. "Senhora, seu marido tem recursos para prolongar esse processo por anos, e durante esse tempo a senhora não terá acesso a nada, nem à casa, nem ao dinheiro. Ele sugere que aceite a proposta para evitar constrangimentos maiores." Constrangimentos maiores? Como se não fosse constrangimento suficiente descobrir que o marido tinha uma amante grávida e agora queria deixá-la na miséria. "Qual é a pressa dele?" Suelen perguntou, embora a resposta já fosse óbvia. "O bebê vai nascer em alguns meses. Seu marido quer regularizar a situação antes disso." Regularizar a situação? Que eufemismo elegante para a intenção de Marcelo de se livrar da esposa legítima antes de oficializar sua nova família. Suelen assinou os papéis naquele mesmo dia, não por concordância, mas por exaustão. Cada dia que passava, ela se sentia mais sozinha, mais cansada, mais invisível. Era como se Amanda tivesse roubado não apenas seu marido, mas também sua vontade de lutar. Dias depois, a notícia mais devastadora. Uma conhecida ligou, relatando ter visto Marcelo no cartório, alterando seu testamento.
Tudo o que ele possuía seria deixado para Amanda e o bebê. Se algo lhe acontecesse, Suelen não herdaria sequer o resquício. Relógio que lhe dera de presente de casamento. Mas a humilhação final veio quando Suelen foi forçada a deixar a casa. Amanda queria se mudar antes do nascimento do bebê, e Marcelo lhe dera um prazo de 1 semana para retirar seus pertences. Suelen passou aquela semana embalando 12 anos de vida em caixas de papelão. Cada objeto guardado contava uma história. A louça de casamento, as fotos das viagens, os livros lidos antes de dormir. Tudo sendo empacotado como se fossem meros objetos sem valor. No último dia, enquanto retirava as últimas coisas, Amanda chegou com Marcelo para supervisionar a mudança. Suelen a viu pessoalmente pela primeira vez e teve que admitir o fascínio de Marcelo. Amanda era de fato linda, jovem, loira, com aquele brilho especial das mulheres grávidas. "Nossa, você guardou muita coisa inútil", Amanda comentou, olhando as caixas de Suelen. "Ainda bem que vou poder redecorar tudo do zero." Marcelo permaneceu em silêncio, observando Suelen carregar sozinha as caixas, mais pesadas, como se ela fosse uma funcionária contratada para a mudança. "Marcelo, pode me ajudar com essa caixa?" Suelen pediu, apontando para uma caixa cheia de livros. "Amanda está grávida, não posso carregar peso e deixar ela nervosa", ele respondeu, sem sequer olhar para Suelen. Amanda sorriu vitoriosa. "É verdade, o médico falou que eu preciso evitar qualquer tipo de estresse, e ver essa esposa é meio estressante, né?" Suelen carregou a caixa sozinha, e todas as outras também. Marcelo permaneceu ao lado de Amanda, com a mão na barriga dela, como se protegesse um tesouro. Quando Suelen colocou a última caixa no caminhão de mudança, Amanda fez questão de desferir um golpe final. "Suelen, sem querer ser má, mas você devia aproveitar essa mudança para recomeçar a vida, procurar alguém da sua idade, alguém que não queira ter filhos. Porque, convenhamos, né? Você já tentou com Marcelo por tantos anos e nunca conseguiu. Talvez seja melhor assumir que não é para ter mesmo." Cada palavra de Amanda era um soco no estômago. Suelen olhou para Marcelo esperando que ele defendesse minimamente sua dignidade, mas ele permaneceu calado, acariciando a barriga da namorada. "Você tem razão", Suelen respondeu, surpreendendo os dois. "Eu realmente preciso recomeçar minha vida." Amanda sorriu, achando que havia vencido completamente, mas algo no tom de voz de Suelen fez Marcelo franzir a testa. Havia uma determinação ali que ele não esperava. Suelen subiu no caminhão de mudança e acenou para os dois. "Cuidem bem da casa, eu a construí com muito amor." Enquanto o caminhão se afastava, Suelen viu pelo retrovisor Amanda e Marcelo entrando na casa que um dia fora dela. Amanda ria, apontando para o jardim, provavelmente planejando todas as mudanças que faria. Naquele momento, dirigindo para o apartamento minúsculo que havia conseguido alugar, Suelen tomou uma decisão. Não ia ficar chorando para sempre. Não ia deixar que Amanda e Marcelo pensassem que a haviam destruído completamente. Eles achavam que haviam vencido. Achavam que haviam conseguido tudo o que queriam sem consequências. Mas a vida tem uma forma curiosa de ensinar lições para quem pensa que pode pisar em cima dos outros sem nenhum problema. Suelen sabia ainda como, mas tinha certeza de que um dia a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, Amanda descobriria que algumas vitórias custam muito mais caro do que se imagina. Enquanto dirigia pela cidade, vendo a vida seguir normalmente para todas as outras pessoas, Suelen fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não ia ficar para sempre na posição de vítima. Ia descobrir uma forma de se reerguer, de se reconstruir, de provar que valia muito mais do que Marcelo e Amanda imaginavam. Porque às vezes, quando se perde tudo, é exatamente aí que se descobre do que realmente se é capaz. O apartamento que Suelen conseguiu alugar ficava em um prédio antigo, distante de tudo que ela conhecia. 2 quartos minúsculos, uma cozinha do tamanho de um armário e uma janela que dava para o muro do vizinho. Era o oposto completo da casa espaçosa onde vivera por tantos anos, mas era o que seu dinheiro permitia. Na primeira semana, ela ainda nutria a esperança de que as amigas aparecessem para visitá-la, para oferecer apoio, para mostrar que não estava completamente sozinha no mundo. Mas o telefone não tocava.
As mensagens no WhatsApp diminuíam a cada dia e quando tocavam eram sempre do mesmo tipo. Suelen soube do divórcio, que sinto muito. Suelen, no entanto, não se deixou abater pela ausência das amigas de ocasião. Ela sabia que a verdadeira força vinha de dentro. E foi essa força que a impulsionou a buscar o Dr. Eduardo, um renomado advogado, conhecido por sua ética inabalável e sua perspicácia jurídica. Dr. Eduardo, preciso de sua ajuda. Preciso de justiça. Suelen narrou sua história, cada palavra carregada de dor e determinação. Preciso de provas irrefutáveis. Não posso chegar aqui apenas com suspeitas. Preciso ter certeza absoluta de cada acusação. Dr. Eduardo, com sua voz calma e acolhedora, colocou a mão no ombro de Suelen. E você conseguiu todas as provas necessárias? Consegui, mas não foi fácil. Levou tempo, dinheiro e, principalmente, coragem para enfrentar a verdade. A festa de gala, um evento suntuoso e exclusivo, era o palco perfeito para a vingança de Suelen. Marcelo e Amanda, em sua bolha de arrogância, mal imaginavam o que os aguardava. Suelen, deslumbrante em um vestido que realçava sua nova confiança, adentrou o salão, acompanhada pelo Dr. Eduardo. A presença dela causou um burburinho imediato. Marcelo, ao vê-la, empalideceu. Amanda, por sua vez, tentou disfarçar o desconforto com um sorriso forçado. O momento da verdade chegou quando Suelen, com a voz clara e firme, pediu a atenção de todos. Boa noite a todos! Eu sou Suelen, a ex-esposa de Marcelo, e estou aqui hoje para revelar a verdade por trás de um conto de fadas que se transformou em um pesadelo. Ela começou a expor, com detalhes precisos e provas irrefutáveis, a traição de Marcelo, a manipulação de Amanda, a fraude financeira e a crueldade com que foi descartada. Cada palavra era um golpe, cada prova um martelo que desmantelava a fachada de perfeição do casal. Marcelo tentou interromper, mas foi contido pelo olhar gélido do Dr. Eduardo. Amanda, desesperada, tentou fugir, mas o salão estava cercado por seguranças discretos contratados por Suelen. Marcelo, encurralado, tentou uma última cartada. Suelen, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpas. Não precisa pedir desculpas por ter sido enganado, Marcelo. Precisa pedir desculpas por ter me abandonado de forma tão cruel. A plateia, atônita, assistia ao acerto de contas que deveria ter acontecido há muito tempo. Amanda, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. Marcelo, eu sei que errei, mas o bebê precisa de um pai. Você pode continuar sendo o pai dele, mesmo sabendo a verdade. Sugestão foi tão absurda que várias pessoas soltaram exclamações de incredulidade. Você tem coragem de pedir isso depois de tudo que fez? Marcelo olhou para ela com nojo. Depois de me humilhar, de mentir, de me usar, estou pensando no bebê. Você está pensando na pensão que eu ia pagar? No apartamento que eu ia dar? No dinheiro que ia continuar recebendo? Ele cortou friamente. Amanda baixou a cabeça, sabendo que tinha sido descoberta até no último detalhe de suas pretensões. Suelen se intrometeu mais uma vez. Tem uma coisa que você ainda não sabe sobre Amanda. O que mais? Ela estava roubando dinheiro da sua empresa. Tem cartões de crédito em nome da empresa que você nem sabia que existiam. Marcelo ficou vermelho de raiva. Como assim roubando? Suelen mostrou extratos bancários que o Dr. Eduardo havia conseguido. Dezenas de compras caras, jantares em restaurantes luxuosos, viagens de fim de semana, tudo pago com dinheiro da sua empresa. Amanda, isso é verdade? Ela não respondeu, mas o silêncio foi confirmação suficiente. Quanto? Marcelo perguntou friamente. Quanto o quê? Quanto você roubou de mim? Amanda murmurou algo inaudível. Fala mais alto. 50 mil, mais ou menos. O número explodiu no salão como mais uma bomba. 50 mil reais roubados além de tudo que ela já tinha ganhado como namorada. Mais ou menos? Marcelo estava perdendo a compostura. Como assim mais ou menos? Podem ter sido 60 ou 70. A frieza com que Amanda falava sobre o dinheiro roubado foi a gota d'água para muitos convidados. Algumas pessoas começaram a sair da festa, constrangidas demais para continuar assistindo aquele espetáculo.
mas outras ficaram hipnotizadas pela magnitude da farsa que tinha sido revelada. Amanda, Suelen disse com uma calma perturbadora. Acho que chegou a hora de você ir embora. Ir embora para onde? Para qualquer lugar longe daqui. A festa acabou para você. Amanda olhou ao redor, procurando pelo menos uma pessoa que demonstrasse um pouco de compaixão, mas todos os rostos que via mostravam apenas desprezo e nojo. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a saída, caminhando devagar, como se esperasse que alguém a chamasse de volta. Mas ninguém falou nada. 200 pessoas assistiram em silêncio Amanda sair da festa, da vida de Marcelo e, provavelmente, da cidade. Quando as portas se fecharam atrás dela, o silêncio continuou por alguns segundos, até que alguém começou a bater palmas e outros se juntaram. E em poucos segundos, toda a festa estava aplaudindo Suelen. Não era um aplauso de celebração, era um aplauso de reconhecimento, de respeito, de admiração por uma mulher que tinha sido completamente destruída e conseguiu se reerguer de forma magistral. Suelen sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno de alguém que finalmente tinha encontrado paz. Os dias que se seguiram à festa foram como ondas de um tsunami emocional que atingiu a vida de todos os envolvidos. A cidade inteira comentava o que tinha acontecido naquele salão. Um luxuoso, e as redes sociais não falavam de outra coisa. Marcelo passou os primeiros dias trancado no apartamento que um dia dividiu com Amanda, tentando processar a dimensão do que tinha perdido. Não apenas o dinheiro roubado ou a humilhação pública. Ele tinha perdido algo muito mais precioso, a noção de quem realmente era e do que realmente valia. Quando finalmente conseguiu coragem para sair de casa, sua primeira parada foi no consultório do Dr. Eduardo. Precisava entender melhor sobre sua condição médica, mas principalmente precisava de uma ponte para chegar até Suelen. Dr. Eduardo, preciso falar com Suelen, preciso pedir desculpas de verdade, longe de toda aquela confusão da festa. Eduardo o olhou com a seriedade de quem conhecia bem a dor humana. Marcelo, Suelen passou por um trauma profundo por sua causa. Ela está se reconstruindo, encontrando paz. Tem certeza de que quer perturbá-la novamente? Eu só quero que ela saiba que entendi o tamanho do meu erro, que reconheço com... Ou a tratei mal. E depois? O que espera que aconteça depois? Marcelo ficou em silêncio por um tempo. Nada, não espero nada. Só quero que ela tenha a paz de ouvir um pedido de desculpa sincero. Eduardo concordou em falar com Suelen, e para surpresa de Marcelo, ela aceitou encontrá-lo, mas não sozinha. Eduardo estaria presente e seria num local público e neutro. O encontro aconteceu numa cafeteria discreta, longe do movimento do centro. Quando Marcelo chegou, Suelen já estava lá conversando tranquilamente com Eduardo. Ela parecia completamente diferente da mulher destroçada que ele tinha deixado para trás. Suelen? Marcelo se aproximou hesitante. Obrigado por aceitar me ver. Sente-se, Marcelo. Vamos conversar como pessoas adultas. Ele se sentou, observando o rosto dela. Havia uma serenidade ali que nunca tinha visto antes, como se ela tivesse passado por um processo doloroso, mas que a havia fortalecido de uma forma irreversível. Eu vim para pedir desculpas, desculpas sinceras, sem tentar me justificar. Estou ouvindo, Marcelo. Eu destruí nossa vida por causa de uma fantasia. Achei que Amanda era tudo o que eu queria, quando na verdade você sempre foi tudo o que eu precisava. Ela o ouviu em silêncio, sem demonstrar raiva nem mágoa, apenas uma atenção respeitosa. Eu te culpei por não conseguirmos ter filhos, quando o problema sempre foi comigo. Te abandonei de forma cruel, deixei que Amanda te humilhasse, permiti que você perdesse o trabalho. Marcelo, Suelen o interrompeu suavemente. Você já terminou? Não, tem mais uma coisa que preciso dizer. Fale. Eu te amava. Sempre te amei, mas não soube demonstrar esse amor de forma madura. Confundi capricho com paixão, novidade com felicidade. Suelen assentiu. Obrigada por essas palavras. Era isso que eu precisava ouvir para ter paz. Suelen, existe alguma possibilidade de... Não, Marcelo, não existe. A resposta foi direta, mas não cruel, apenas definitiva. Nós tivemos nossa história. Foi linda em alguns momentos, dolorosa em outros, mas acabou da forma como tinha que acabar. Como assim?
Me mostrou quem eu realmente sou quando perco tudo. Me ensinou que posso me reerguer sozinha. Me fez descobrir que mereço ser amada de verdade. Eduardo sorriu discretamente, vendo a maturidade com que Suelen lidava com a situação. E Amanda? Marcelo perguntou. Souberam o que aconteceu com ela? Amanda voltou para sua cidade natal, pelo que soube, mas Rafael, o pai do bebê, não está mais com ela. E o bebê? Vai nascer e ser criado pela mãe de Amanda. Pelo menos terá uma família que pode dar amor verdadeiro. Marcelo baixou a cabeça. Todo mundo saiu perdendo nessa história. Não todo mundo, Suelen corrigiu. Eu ganhei muito. Ganhou o quê? Depois de tudo que passou? Ganhei autoconhecimento. Ganhei força que não sabia que tinha. Ganhei a certeza de que posso recomeçar quantas vezes for necessário. E, principalmente, ela olhou para Eduardo com carinho genuíno. Ganhei alguém que me ama que eu sou, não pelo que posso ou deixar de dar. Eduardo segurou a mão de Suelen sobre a mesa, num gesto simples, mas que falava mais que 1000 palavras. Suelen, Marcelo tentou mais uma vez. Se algum dia você quiser tentar novamente... Marcelo, escuta uma coisa com atenção. Eu te perdoo. Perdoo tudo o que você me fez. Mas perdoar não significa voltar. Perdoar significa seguir em paz. E se eu mudar? Se eu provar que posso ser diferente? Você precisa mudar por você, não por mim. Precisa descobrir quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém. Dr. Eduardo decidiu participar da conversa. Marcelo, posso fazer uma sugestão médica? Claro. Procure ajuda profissional. Um psicólogo. Você passou por traumas também. Foi enganado, manipulado, usado. Isso deixa marcas que precisam ser tratadas. Você acha que eu preciso de terapia? Acho que todo mundo precisa em algum momento da vida, principalmente depois de situações como essa. Marcelo assentiu, percebendo que... E talvez aquele fosse realmente o caminho para se reconstruir. Suelen, posso fazer uma última pergunta? Pode. Você consegue ser feliz depois de tudo o que aconteceu? Pela primeira vez no encontro, Suelen sorriu. Marcelo, eu já sou feliz. Feliz de uma forma que nunca fui antes. Como assim? Quando eu estava casada com você, minha felicidade dependia da sua aprovação, do seu humor, das suas decisões. Agora minha felicidade vem de dentro, de saber quem eu sou, do que sou capaz, do quanto valho. E o Eduardo faz parte dessa felicidade? Faz, mas como complemento, não como base. A base sou eu mesma. A conversa foi se encerrando naturalmente. Marcelo entendeu que não havia volta, mas também entendeu que talvez não devesse haver mesmo. Suelen, obrigado por tudo que você me ensinou, mesmo sem querer. Que bom que conseguiu aprender alguma coisa. Eles se despediram na porta da cafeteria. Um aperto de mão respeitoso, sem rancor, mas também sem saudade. Eduardo e Suelen caminharam juntos pela rua, de manos dadas, conversando sobre planos para o futuro. Você tem certeza de que não quer tentar de novo com ele? Eduardo perguntou mais por curiosidade que por insegurança. Tenho certeza absoluta. Algumas pontes, quando queimam, não devem ser reconstruídas. Devem servir apenas para nos levar para o outro lado. E que outro lado é esse? O lado onde eu sei quem sou, onde não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior, onde posso ser amada pelo que realmente sou. Tempo depois, a notícia se espalhou. Suelen e Eduardo haviam se casado em uma cerimônia íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. Nada ostensivo, nada para impressionar. Apenas duas pessoas que se escolheram por amor verdadeiro. Marcelo nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. Fez terapia por 2 anos, aprendendo sobre si mesmo, sobre suas inseguranças, sobre a diferença entre amor e posse. Reconstruiu sua empresa, pagou todas as dívidas que Amanda havia feito e hoje vive uma posição muito melhor. Vida mais simples, mas mais verdadeira. Amanda nunca mais foi vista na cidade. O bebê nasceu saudável e foi criado pela avó, longe de toda aquela confusão. Às vezes, pessoas comentam que a viram em outras cidades, sempre atrás de homens ricos, sempre com a mesma história de mulher apaixonada e grávida. Carla e os outros amigos que abandonaram Suelen tentaram se aproximar novamente depois da festa, mas ela foi educada e firme.
Obrigada, mas não preciso mais da amizade de vocês. Aprendi a valorizar qualidade, não quantidade. 2 anos depois, Suelen descobriu que estava grávida de Eduardo. A lição mais importante que ficou de toda essa história não foi sobre traição ou vingança, foi sobre resiliência, sobre a capacidade que todo ser humano tem de se reerguer das piores situações e sair mais forte do outro lado. Suelen provou que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos escolher nos levantar. Não importa quantas pessoas nos abandonem, sempre podemos escolher nos encontrar. Não importa quantas mentiras nos contem, sempre podemos escolher viver na verdade. E, principalmente, provou que o amor próprio é o único amor que nunca pode ser tirado de nós. É o único que realmente vale a pena cultivar, porque é a base de todos os outros. Hoje, quando alguém pergunta para Suelen se ela se arrepende de alguma coisa, ela responde: me arrependo de ter demorado tanto para descobrir meu próprio valor, mas agradeço a vida ter me dado a oportunidade de descobrir, porque às vezes perder tudo é a única forma de descobrir que a gente nunca precisou de nada além de si mesmo para ser completamente feliz. Moral da história: a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer após a queda, transformando a dor em aprendizado e o abandono em autodescoberta. O amor próprio é o alicerce para uma felicidade genuína e duradoura, que não depende da aprovação alheia, mas da certeza do próprio valor. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta jornada de superação e reviravolta. Se a história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que achou, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. O silêncio que se seguiu à partida de Marcelo foi ensurdecedor, um vácuo que engoliu não apenas o som do carro se afastando, mas também os últimos resquícios da vida que Suelen conhecia. Ela se viu sozinha no quarto, o espelho refletindo uma imagem que mal reconhecia. Cabelos despenteados, o rosto inchado e marcado pelas lágrimas, a camisola amarrotada, um retrato vívido da devastação. Era assim que 12 anos de casamento se desfaziam, com ela destroçada em um quarto vazio, enquanto o homem que jurou amá-la corria para os braços de outra, grávida do filho que, por uma ironia cruel do destino, deveria ser dela. Naquela noite, a cama que antes parecia um refúgio, agora se estendia imensa e gelada, um lembrete constante da solidão que a envolvia. Suelen não sabia, mas aquele era apenas o prelúdio de uma jornada ainda mais árdua. O pior, de fato, estava por vir. Os meses se arrastaram em uma lentidão agonizante, cada dia uma batalha contra a dor lancinante da traição, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Suelen acordava a cada manhã com a vã esperança de que tudo não passasse de um pesadelo, uma ilusão cruel. Mas a cama vazia ao seu lado, fria e desoladora, confirmava a brutalidade da realidade. Foi então que o mundo exterior, através das telas de seu WhatsApp, invadiu sua privacidade com uma enxurrada de imagens e mensagens, revelando a Suelen a verdadeira e humilhante dimensão de sua desgraça pública. A primeira foto, um golpe direto no estômago, mostrava Marcelo e Amanda, sorridentes e cúmplices, adentrando uma loja de bebês no shopping mais exclusivo da cidade. Amanda, com sua barriga já proeminente, exibia-se radiante, enquanto escolhia um berço que, por si só, custava mais do que o salário anual de muitos. A segunda imagem, ainda mais cruel, era um post de Amanda nas redes sociais, com a barriga à mostra e uma legenda que escorria veneno. Quando Deus fecha uma porta, abre um portão. Meu príncipe finalmente se livrou do passado e agora somos só nós três, eu, ele e nosso bebê. Suelen leu e releu aquela frase, se livrou do passado, sentindo cada letra perfurar sua alma. Era assim que Amanda se referia a ela, como se 12 anos de dedicação, amor e construção fossem um mero estorvo, um obstáculo insignificante que Marcelo havia finalmente superado. Como se ela, Suelen, fosse um móvel velho, um objeto descartável, finalmente jogado fora sem cerimônia.
Mas foi a terceira foto que selou a compreensão de Suelen sobre a profundidade da crueldade de Marcelo. Ele não apenas a abandonara, mas orquestrara um plano meticuloso para apagar qualquer vestígio de sua existência em sua vida. A imagem revelava Amanda dentro da casa que um dia fora o lar de Suelen, redecorando, substituindo cada lembrança, cada pedaço de história. O jardim que Suelen cultivara com tanto carinho e dedicação nos fins de semana estava sendo impiedosamente reformado, descaracterizado. Amanda não estava apenas roubando seu marido, estava usurpando sua vida inteira, seu passado, seu presente e, por um instante, parecia que até seu futuro. Naquele mesmo dia, o golpe final, a formalização da sua ruína. Suelen recebeu a visita de um advogado, um homem impecavelmente vestido, com uma pasta de couro cara e um sorriso que beirava a condescendência. Ele entregou uma pilha de papéis que, por seu peso e conteúdo, teriam feito qualquer um desabar. Senhora, seu marido está pedindo o divórcio e aqui estão as condições que ele está oferecendo. Suelen leu cada linha daqueles documentos, sentindo seu coração, já em frangalhos, despedaçar-se ainda mais. Marcelo, em sua ganância desmedida, queria a casa, a empresa que haviam construído juntos com suor e sacrifício, as economias de uma vida inteira. Tudo. Para ela, oferecia uma quantia irrisória, uma esmoma, lá que mal seria suficiente para alugar um apartamento decente por alguns anos. E se eu não aceitar? Suelen perguntou, a voz embargada pela indignação. O advogado, com um ajuste nos óculos, respondeu com uma frieza calculada. Senhora, seu marido tem recursos e influência para prolongar esse processo por anos, transformando sua vida em um inferno jurídico. E durante esse tempo, a senhora não terá acesso a absolutamente nada, nem à casa, nem ao dinheiro. Ele sugere, para seu próprio bem, que aceite a proposta para evitar constrangimentos maiores. Constrangimentos maiores? A ironia da frase era um tapa na cara. Como se não fosse constrangimento suficiente descobrir que o marido tinha uma amante grávida e agora queria deixá-la na miséria, desamparada e sem recursos. Qual é a pressa dele? Suelen questionou, embora a resposta já fosse um eco doloroso em sua mente. O bebê vai nascer em alguns meses. Seu marido quer regularizar a situação antes disso, para que a criança nasça em ambiente familiarmente estável. Regularizar a situação? Que eufemismo elegante para a intenção descarada de Marcelo de se livrar da esposa legítima antes de oficializar sua nova e ilegítima família? Suelen assinou os papéis naquele mesmo dia, não por concordância, mas por uma exaustão avassaladora. Cada dia que passava, ela se sentia mais sozinha, mais cansada, mais invisível. Era como se Amanda tivesse roubado não apenas seu marido, mas também sua própria essência, sua vontade de lutar, sua capacidade de reagir. Dias depois, a notícia mais devastadora, um golpe final na sua já combalida dignidade. Uma conhecida com a voz carregada de fofoca e falsa compaixão ligou para Suelen, relatando ter visto Marcelo no cartório, alterando seu testamento. Tudo o que ele possuía, cada centavo, cada bem, seria deixado para Amanda e o bebê. Se algo lhe acontecesse, Suelen não herdaria sequer o relógio que lhe dera de presente de casamento, um símbolo de um amor que agora parecia uma farsa. A humilhação final, a cereja do bolo da sua desgraça, veio quando Suelen foi forçada a deixar a casa que um dia fora seu lar. Amanda, em sua impaciência e crueldade, queria se mudar antes do nascimento do bebê, e Marcelo, em sua covardia, lhe dera um prazo de apenas uma semana para retirar seus pertences. Suelen passou aquela semana embalando 12 anos de vida em caixas de papelão, cada objeto um fragmento de memória, um pedaço de um passado que se desfazia. A louça de casamento, as fotos das viagens, os livros lidos antes de dormir, tudo sendo empacotado como se fossem meros objetos sem valor, desprovidos de história, de sentimento. No último dia, enquanto retirava as últimas coisas, Amanda chegou com Marcelo, não para ajudar, mas para supervisionar a mudança, para saborear sua vitória. Suelen a viu pessoalmente pela primeira vez e, com um nó na garganta, teve que admitir o fascínio de Marcelo.
Amanda era, de fato, linda, jovem, loira, com aquele brilho especial, quase etéreo, das louças do céu. Mulheres grávidas. Nossa, você guardou muita coisa inútil, Amanda comentou, com um sorriso de escárnio, olhando as caixas de Suelen. Ainda bem que vou poder redecorar tudo do zero, sem essas quinquilharias. Marcelo permaneceu em silêncio, uma estátua de covardia, observando Suelen carregar sozinha as caixas mais pesadas, como se ela fosse uma funcionária contratada para a mudança, uma serviçal descartável. Marcelo, pode me ajudar com essa caixa? Suelen pediu, a voz quase um sussurro, apontando para uma caixa abarrotada de livros, memórias de uma vida a dois. Amanda está grávida. Não posso carregar peso e deixar ela nervosa, ele respondeu, com uma frieza cortante, sem sequer dignar-se a olhar para Suelen. Amanda sorriu vitoriosa, um sorriso que transbordava maldade. É verdade, o médico falou que eu preciso evitar qualquer tipo de estresse, e ver essa esposa é meio estressante, né? Afinal, ela é o passado, e o passado, a gente sabe, é sempre um fardo. Suelen carregou a caixa sozinha e todas as outras também, cada músculo do seu corpo protestando, mas sua alma, endurecida pela dor, recusando-se a ceder. Marcelo permaneceu ao lado de Amanda, com a mão na barriga dela, como se protegesse um tesouro inestimável, enquanto Suelen, a mulher que o amou por 12 anos, era tratada como um estorvo. Quando Suelen colocou a última caixa no caminhão de mudança, Amanda, em um ato de crueldade calculada, fez questão de desferir um golpe final, uma estocada certeira na alma de Suelen. Suelen, sem querer ser má, mas você devia aproveitar essa mudança para recomeçar a vida, procurar alguém da sua idade, alguém que não queira ter filhos. Porque, convenhamos, né? Você já tentou com Marcelo por tantos anos e nunca conseguiu. Talvez seja melhor assumir que não é para ter mesmo. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para a maternidade. Cada palavra de Amanda era um soco no estômago, um veneno que escorria lentamente, corroendo o que restava da esperança de Suelen. Ela olhou para Marcelo, esperando, em um último e desesperado fio de esperança, que ele defendesse minimamente sua dignidade, que ele mostrasse um resquício de caráter. Mas ele permaneceu calado, acariciando a barriga da namorada, cúmplice da humilhação. Você tem razão, Suelen respondeu, surpreendendo os dois com a calma em sua voz. Eu realmente preciso recomeçar minha vida. Amanda sorriu achando que havia vencido completamente, que havia esmagado Suelen, mas algo no tom de voz de Suelen, uma determinação fria e inabalável, fez Marcelo franzir a testa. Havia uma força ali que ele não esperava, uma chama que se recusava a apagar. Suelen subiu no caminhão de mudança e acenou para os dois, um aceno de despedida, mas também de desafio. Cuidem bem da casa, eu a construí com muito amor, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Enquanto o caminhão se afastava, Suelen viu pelo retrovisor Amanda e Marcelo entrando na casa que um dia fora dela. Amanda ria, apontando para o jardim, provavelmente planejando Tamashina. Todas as mudanças que faria, todas as marcas que apagaria. Naquele momento, dirigindo para o apartamento minúsculo que havia conseguido alugar, um cubículo que contrastava brutalmente com a mansão que acabara de deixar, Suelen tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Não ia ficar chorando para sempre. Não ia permitir que Amanda e Marcelo pensassem que a haviam destruído completamente, que a haviam reduzido a pó. Eles achavam que haviam vencido, que haviam conseguido tudo o que queriam sem consequências, que a vida era um jogo onde eles sempre sairiam ilesos. Mas a vida, com sua sabedoria implacável, tem uma forma curiosa de ensinar lições, de cobrar o preço da arrogância e da crueldade. Suelen sabia ainda como, mas tinha certeza de que um dia a verdade viria à tona, que a justiça, mesmo que tardia, seria feita. E, quando isso acontecesse, Amanda descobriria que algumas vitórias custam muito mais caro do que se imagina, que o triunfo construído brecha a dor alheia é efêmero e ilusório. Enquanto dirigia pela cidade, observando a vida seguir seu curso normal para todas as outras pessoas, Suelen fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não ia ficar para sempre na posição de vítima. Ia descobrir uma forma de se reerguer, de se reconstruir, de provar que valia muito mais do que Marcelo e Amanda imaginavam, que sua essência era inabalável.
Porque às vezes, quando se perde tudo, quando o chão desaba sob os pés, é exatamente aí que se descobre do que realmente se é capaz, a força que reside no mais profundo do ser. O apartamento que Suelen conseguiu alugar era um reflexo de sua nova realidade. Um prédio antigo, com ares de abandono, distante de tudo que ela conhecia. 2 quartos minúsculos, uma cozinha do tamanho de um armário e uma janela que oferecia uma vista desoladora para o muro do vizinho. Era o oposto completo da casa espaçosa e luxuosa onde vivera por tantos anos, um lembrete constante da vida que lhe fora roubada. Mas ao que seu dinheiro, ou a falta dele, permitia. Na primeira semana, ela ainda nutria a vã esperança de que as amigas, aquelas que se diziam tão próximas, aparecessem para visitá-la, para oferecer um ombro amigo, para mostrar que ela não estava completamente sozinha no mundo. Mas o telefone permanecia em silêncio, um silêncio ensurdecedor. As mensagens no WhatsApp, antes incessantes, diminuíam a cada dia, e quando tocavam, eram sempre do mesmo tipo. Frases vazias de falsa compaixão. Suelen, soube do divórcio, que sinto muito. Nenhuma oferta de ajuda, nenhum convite, apenas a distância fria da conveniência. Suelen percebeu com uma pontada de dor que suas amigas eram, na verdade, parasitas sociais, atraídas pelo brilho de sua vida passada, e que, sem Marcelo e sua fortuna, ela se tornara invisível para elas. Mas em vez de se afundar na autopiedade, essa constatação acendeu uma nova chama em seu interior, a chama da independência, da autossuficiência. Ela não precisava de falsas amizades. Ela se bastava. E foi essa nova Suelen, forjada na dor e na solidão, que decidiu que era hora de virar o jogo. Ela não seria mais a vítima, seria a protagonista de sua própria história de superação. E o primeiro passo seria buscar justiça, não por vingança, mas por dignidade. Ela precisava de um aliado, alguém que acreditasse nela e em sua causa. E esse alguém seria o Dr. Eduardo, um renomado advogado, conhecido por sua ética inabalável, sua perspicácia jurídica e sua reputação de não temer os poderosos. Suelen o procurou, com a voz embargada pela emoção, mas com a determinação de uma guerreira. Dr. Eduardo, preciso de sua ajuda, preciso de justiça, preciso que Marcelo e Amanda paguem por tudo o que me fizeram. Suelen narrou sua história, cada palavra carregada de dor, humilhação e uma sede crescente por reparação. Preciso de provas irrefutáveis. Não posso chegar aqui apenas com suspeitas, com o coração partido. Preciso ter certeza absoluta de cada acusação, de cada mentira, de cada traição. Dr. Eduardo, com sua voz calma e acolhedora, mas com um brilho de inteligência nos olhos, colocou a mão no ombro de Suelen, um gesto de apoio que a confortou. E você conseguiu todas as provas necessárias, Suelen? Porque em um caso como este, a palavra não basta. Precisamos de fatos, de evidências concretas. Consegui, Dr. Eduardo, mas não foi fácil. Levou tempo, muito tempo. Levou dinheiro, que eu mal tinha. E, principalmente, levou uma coragem que eu não sabia que possuía. A coragem para enfrentar a verdade, por mais feia que ela fosse. Eu revirei cada canto, cada documento, cada conversa. Eu me tornei uma detetive da minha própria vida, e o que descobri é chocante. Suelen entregou a ele uma pasta recheada de documentos, extratos bancários, e-mails, mensagens, tudo meticulosamente organizado, uma prova irrefutável da teia de mentiras e manipulações que Marcelo e Amanda haviam tecido. O Dr. Eduardo analisou os documentos com atenção, e a cada página, seu semblante se tornava mais sério, mais determinado. Ele sabia que tinha em mãos um caso explosivo, um escândalo que abalaria as estruturas da alta sociedade. E ele estava pronto para a batalha. A festa de gala, um evento suntuoso e exclusivo, era o palco perfeito para a vingança de Suelen. Não uma vingança mesquinha, mas uma busca por justiça e dignidade. Marcelo e Amanda, em sua bolha de arrogância e auto-engano, mal imaginavam o que os aguardava. Suelen, deslumbrante em um vestido que realçava sua nova confiança, sua postura ereta e seu olhar determinado, adentrou o salão, acompanhada pelo Dr. Eduardo, que exalava uma aura de poder e respeito.
A presença dela causou um burburinho imediato, o sussurro se espalhando como fogo em palha seca. Marcelo, ao vê-la, empalideceu, o sorriso forçado se desfez em uma máscara de choque. Amanda, por sua vez, tentou disfarçar o desconforto com um sorriso ainda mais forçado, mas seus olhos, arregalados, denunciavam o pânico. O momento da verdade chegou. Suelen, com a voz clara e firme que ecoou por todo o salão, pediu a atenção de todos. Boa noite a todos. Eu sou Suelen, a ex-esposa de Marcelo, e estou aqui hoje para revelar a verdade por trás de um conto de fadas que se transformou em um pesadelo, uma farsa que foi cuidadosamente construída sobre a minha dor e a minha humilhação. Ela começou a expor, com detalhes precisos e provas irrefutáveis, a traição sórdida de Marcelo, a manipulação calculista de Amanda, a fraude financeira que sangrava a empresa que ela ajudou a construir e a crueldade desumana com que foi descartada, como um objeto sem valor. Cada palavra era um golpe, cada prova um martelo que desmantelava impiedosamente a fachada de perfeição e virtude do casal. Marcelo tentou interromper, com a voz embargada pelo desespero, mas foi contido pelo olhar gélido e autoritário do Dr. Eduardo, que o silenciou com um simples gesto. Amanda, em um acesso de pânico, tentou fugir, mas o salão estava discretamente cercado por segurança. Amanda, em um acesso de pânico, tentou fugir, mas o salão estava discretamente cercado por segurança. Seguranças estrategicamente posicionados por Suelen e seu advogado, impedindo qualquer tentativa de fuga. A armadilha estava montada e os ratos, finalmente, estavam encurralados. Marcelo, encurralado e sem saída, tentou uma última e patética cartada, um pedido de desculpas vazio, desprovido de qualquer sinceridade. Suelen, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpas. Eu fui um tolo, um cego. Não precisa pedir desculpas por ter sido enganado, Marcelo. Suelen retrucou, a voz carregada de uma frieza cortante. Precisa pedir desculpas por ter me abandonado de forma tão cruel, por ter me humilhado publicamente, por ter me tratado como lixo. A plateia, atônita, assistia ao acerto de contas que deveria ter acontecido há muito tempo, um espetáculo de drama e revelações. Amanda, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, que sua máscara havia caído, tentou uma última e desesperada manobra, apelando para a emoção. Marcelo, eu sei que errei, que fui impulsivo. Siva, mas o bebê precisa de um pai. Você pode continuar sendo o pai dele, mesmo sabendo a verdade, mesmo depois de tudo isso. A sugestão foi tão absurda, tão descarada, que várias pessoas soltaram exclamações de incredulidade, risos abafados e murmúrios de desprezo. Você tem coragem de pedir isso depois de tudo que fez, Amanda? Depois de destruir uma família, de roubar, de mentir, de manipular? Marcelo, com um olhar de nojo e repulsa, finalmente reagiu. Depois de me humilhar, de mentir, de me usar, de me fazer de idiota, você ainda pensa no bebê? Você está pensando na pensão que eu ia pagar? No apartamento de luxo que eu ia dar? No dinheiro que ia continuar recebendo sem trabalhar, vivendo às minhas custas? Ele a cortou friamente, desmascarando suas verdadeiras intenções. Amanda baixou a cabeça, sabendo que tinha sido descoberta até no último e mais sórdido detalhe de suas pretensões. Suelen, com um sorriso vitorioso nos lábios, se intrometeu mais uma vez, adicionando mais lenha à fogueira. Tem uma coisa que você ainda não sabe sobre Amanda, Marcelo. Uma coisa que vai te chocar ainda mais. O que mais, Suelen? O que mais essa mulher é capaz de fazer? Ela estava roubando dinheiro da sua empresa, Marcelo. Tem cartões de crédito em nome da empresa que você nem sabia que existiam. Ela usava sua empresa como se fosse sua própria conta bancária particular. Marcelo ficou vermelho de raiva, a fúria distorcendo seu rosto. Como assim roubando? Isso é um absurdo! Suelen, com a calma de quem detém a verdade, mostrou extratos bancários que o Dr. Eduardo havia conseguido, provas irrefutáveis da fraude. Dezenas de compras caras, jantares em restaurantes luxuosos, viagens de fim de semana para destinos paradisíacos, tudo pago com dinheiro da sua empresa, dinheiro que ele suava para ganhar. Amanda, isso é verdade? Marcelo perguntou, a voz tremendo de raiva e incredulidade.
Ela não respondeu, mas o silêncio ensurdecedor foi confirmação suficiente, uma confissão sem palavras. Quanto? Marcelo perguntou friamente, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Quanto o quê? Amanda murmurou, tentando se fazer de desentendida. Quanto você roubou de mim, Amanda? Fale alto para que todos ouçam a dimensão da sua desfaçatez. 50 mil reais, mais ou menos, Amanda respondeu, a voz quase inaudível, mas o número explodiu no salão como mais uma bomba, chocando a todos. 50 mil reais roubados, além de tudo que ela já tinha ganhado como namorada, como amante, como parasita. Mais ou menos? Marcelo estava perdendo a compostura, a raiva transbordando. Como assim, mais ou menos? Podem ter sido 60 ou 70 ou 100. Você não tem ideia do que fez, sua ladra. A frieza com que Amanda falava sobre o dinheiro roubado foi a gota d'água para muitos convidados, que, enojados, começaram a sair da festa, constrangidos demais para continuar assistindo aquele espetáculo deprimente. Mas outros, hipnotizados pela magnitude da farsa que tinha sido revelada, permaneceram, sedentos por mais. Amanda, Suelen disse, com uma calma perturbadora, uma serenidade que contrastava com o caos ao redor. Acho que chegou a hora de você ir embora. Sua presença aqui é uma afronta à decência. E embora para onde, Suelen? Eu não tenho para onde ir. Para qualquer lugar longe daqui, Amanda. Para o inferno, se for preciso. A festa acabou para você. Sua farsa foi desmascarada, e agora você colherá o que plantou. Amanda olhou ao redor, procurando pelo menos uma pessoa que demonstrasse um pingo de compaixão, um olhar de pena, mas todos os rostos que via mostravam apenas desprezo, nojo e condenação. Ela pegou a bolsa, um objeto de luxo comprado com dinheiro roubado, e se dirigiu para a saída, caminhando devagar, como se esperasse que alguém a chamasse de volta, que a salvasse de sua própria ruína. Mas ninguém falou nada. 200 pessoas, em um silêncio sepulcral, assistiram Amanda sair da festa, da vida de Marcelo e provavelmente da cidade, para nunca mais ser vista. Quando as portas se fecharam, e fecharam atrás dela, o silêncio continuou por alguns segundos, um silêncio carregado de alívio e justiça, até que alguém, em um canto do salão, começou a bater palmas. E em poucos segundos, toda a festa estava aplaudindo Suelen, não um aplauso de celebração, mas um aplauso de reconhecimento, de respeito, de admiração por uma mulher que tinha sido completamente destruída e conseguiu se reerguer de forma magistral, transformando sua dor em triunfo. Suelen sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno que irradiava paz e a certeza de que a justiça finalmente havia prevalecido. Os dias que se seguiram à festa foram como ondas de um tsunami emocional que atingiu a vida de todos os envolvidos, reverberando por toda a cidade. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca e as redes sociais não falavam de outra coisa. Marcelo, em sua humilhação e desespero, passou os primeiros dias trancado no apartamento que um dia dividiu com Amanda, um cubículo que agora parecia uma prisão, tentando processar a dimensão do que tinha perdido. Não apenas o dinheiro roubado ou a humilhação pública. Ele tinha perdido algo muito mais precioso, sua reputação, sua dignidade e, acima de tudo, a noção de quem realmente era e do que realmente valia. Ele se viu nu, desmascarado, um homem vazio, sem propósito. Quando finalmente conseguiu reunir coragem para sair de casa, sua primeira parada foi no consultório do Dr. Eduardo, não apenas para entender melhor sobre sua condição médica, mas principalmente para encontrar uma ponte, um caminho para chegar até Suelen, para tentar, de alguma forma, reparar o irreparável. Dr. Eduardo, preciso falar com Suelen. Preciso pedir desculpas de verdade, longe de toda aquela confusão da festa, longe dos holofotes, longe da farsa. Eduardo olhou com a seriedade de quem conhecia bem a dor humana, com a sabedoria de quem já vira muitos corações partidos. Marcelo, Suelen passou por um trauma profundo por sua causa. Ela está se reconstruindo, encontrando paz, florescendo novamente.
Tem certeza de que quer perturbá-la novamente, de reabrir feridas que estão começando a cicatrizar? Eu só quero que ela saiba que entendi o tamanho do meu erro, que reconheço como a tratei mal, como fui covarde e cruel. Eu preciso que ela saiba que me arrependo de verdade. E depois, Marcelo, o que espera que aconteça depois? Você espera que ela volte para você? Que tudo volte a ser como antes? Marcelo ficou em silêncio por um tempo, a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso da culpa. Nada, doutor Eduardo. Não espero nada. Só quero que ela tenha a paz de ouvir um pedido de desculpa sincero, um pedido que venha do fundo da minha alma, sem segundas intenções. Eduardo, percebendo a sinceridade, ou o que restava dela, concordou em falar com Suelen e, para a surpresa de Marcelo, ela aceitou encontrá-lo. Mas não sozinha. Eduardo estaria presente, como um guardião, e o encontro seria num local público e neutro, sem a intimidade que poderia reacender a paixão. Velhas chamas ou falsas esperanças. O encontro aconteceu numa cafeteria discreta, longe do movimento frenético do centro, um refúgio de paz em meio ao caos. Quando Marcelo chegou, Suelen já estava lá, sentada à mesa, conversando tranquilamente com Eduardo, uma imagem de serenidade e força. Ela parecia completamente diferente da mulher destroçada que ele tinha deixado para trás, uma metamorfose impressionante. Seus olhos brilhavam com uma nova luz, sua postura era ereta, sua voz calma e segura. Suelen? Marcelo se aproximou hesitante, a voz quase um sussurro, carregada de culpa e admiração. Obrigado por aceitar me ver. Eu sei que não mereço. Sente-se, Marcelo. Suelen respondeu, com uma voz que não demonstrava raiva nem mágoa, apenas uma fria indiferença. Vamos conversar como pessoas adultas, sem dramas, sem falsidades. Ele se sentou, observando o rosto dela, cada traço, cada expressão. Havia uma serenidade ali que nunca tinha visto antes, como se ela tivesse passado por um processo doloroso, mas que a havia fortalecido de uma forma irreversível, transformando-a em uma mulher inabalável. Eu vim para pedir desculpas, Suelen, desculpas sinceras, sem tentar me justificar, sem tentar minimizar meus erros. Eu fui um monstro. Estou ouvindo, Marcelo. Continue. Eu destruí nossa vida, Suelen, por causa de uma fantasia, de uma ilusão barata. Achei que Amanda era tudo o que eu queria, quando na verdade você sempre foi tudo o que eu precisava, tudo o que eu tinha de bom. Eu te culpei por não conseguirmos ter filhos, quando o problema sempre foi comigo, com a minha imaturidade, com a minha covardia. Eu te abandonei de forma cruel, te joguei aos lobos, deixei que Amanda te humilhasse, que te pisasse. Permiti que você perdesse o trabalho, que perdesse sua dignidade, que perdesse tudo. Marcelo, Suelen o interrompeu suavemente, com um leve sorriso nos lábios, um sorriso que ele não conseguiu decifrar. Você já terminou seu monólogo de autopiedade? Não, tem mais uma coisa. Sabe que preciso dizer, Suelen? Uma coisa que me corrói por dentro. Fale então, desabafe, talvez isso te ajude a dormir à noite. Eu te amava, Suelen, sempre te amei, mas não soube demonstrar esse amor de forma madura, de forma digna. Confundi capricho com paixão, novidade com felicidade, luxúria com amor verdadeiro. Eu fui um idiota, um egoísta. Suelen assentiu, a expressão inalterada. Obrigada por essas palavras, Marcelo. Era isso que eu precisava ouvir para ter paz, para fechar esse capítulo da minha vida. Suelen, existe alguma possibilidade de nós tentarmos novamente, de recomeçarmos do zero? Não, Marcelo, não existe. A resposta foi direta, sem rodeios, sem hesitação, mas não cruel, apenas definitiva, um ponto final em uma história que já havia terminado. Nós tivemos nossa história, foi linda em alguns momentos, dolorosa em outros, mas acabou da forma como tinha que acabar. Essa experiência, por mais traumática que tenha sido, me mostrou quem eu realmente sou quando preciso. Perco tudo. Me ensinou que posso me reerguer sozinha, que sou mais forte do que imaginava. Me fez descobrir que mereço ser amada de verdade, por quem eu sou, não pelo que eu posso dar ou deixar de dar. Eduardo sorriu discretamente, orgulhoso da maturidade e da força com que Suelen lidava com a situação, uma verdadeira fênix renascendo das cinzas.
E a Amanda? Marcelo perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Souberam o que aconteceu com ela? Ela está bem? Amanda voltou para sua cidade natal, pelo que soube Marcelo, mas Rafael, o pai do bebê, não está mais com ela. Ele a abandonou assim que descobriu a verdade sobre ela, sobre suas mentiras e manipulações. E o bebê? Como está o bebê? O bebê vai nascer e ser criado pela mãe de Amanda, pela avó. Pelo menos terá uma família que pode dar amor verdadeiro, um amor incondicional, algo que Amanda nunca foi capaz de oferecer. Marcelo baixou a cabeça, a culpa e o remorso pesando sobre ele. Todo mundo saiu perdendo nessa história, Suelen. Eu perdi você, perdi minha dignidade, perdi minha empresa, perdi tudo. Não todo mundo, Marcelo. Suelen corrigiu, com um brilho nos olhos. Eu ganhei muito, ganhei a mim mesma. Ganhou o quê? Depois de tudo que passou, depois de toda a dor, de toda a humilhação? Ganhei autoconhecimento, Marcelo. Ganhei uma força que eu não sabia que tinha. Ganhei a certeza de que posso recomeçar quantas vezes for necessário, que sou capaz de superar qualquer obstáculo. E, principalmente, ela olhou para Eduardo com um carinho genuíno, um amor que transbordava. Ganhei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que posso dar ou deixar de dar. Alguém que me aceita, que me respeita, que me valoriza. Eduardo segurou a mão de Suelen sobre a mesa, um gesto simples, mas que falava mais que 1000 palavras, um elo de amor e cumplicidade. Suelen, Marcelo tentou mais uma vez, a voz embargada pela emoção. Se algum dia você quiser tentar novamente, se eu provar que mudei. Marcelo, escuta uma coisa com atenção, e que seja a última vez que falamos sobre isso. Eu te perdoo. Perdoo tudo que você me fez, cada mentira, cada traição, cada humilhação. Mas perdoar não significa voltar. Perdoar significa seguir em paz, sem rancor, sem mágoa, sem o peso do passado. E se eu mudar? Se eu provar que posso ser diferente, que sou um novo homem? Você precisa mudar por você, Marcelo, não por mim. Precisa descobrir quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém, quando não está buscando validação externa. Precisa se encontrar, se reconstruir, se amar. Dr. Eduardo, percebendo que a conversa havia chegado a um ponto crucial, decidiu intervir. Marcelo, posso fazer uma sugestão médica, como seu amigo e como profissional? Claro, Dr. Eduardo. Qualquer coisa que possa me ajudar. Procure ajuda profissional, Marcelo. Um psicólogo, um terapeuta. Você passou por traumas profundos também. Foi enganado, manipulado, usado. E isso deixa marcas que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser cuidadas. Precisam ser curadas. Você precisa se perdoar também. Você acha que eu preciso de terapia, Dr. Eduardo? Eu, um homem de negócios, um milionário? Acho que todo mundo precisa em algum momento da vida, Marcelo, principalmente depois de situações como essa que abalam as estruturas da alma. A terapia não é um sinal de fraqueza, mas de força, de coragem para enfrentar seus próprios demônios. Marcelo assentiu, percebendo que talvez aquele fosse realmente o caminho para se reconstruir, para encontrar a paz que tanto buscava. Suelen, posso fazer uma última pergunta antes de irmos? Pode, Marcelo, seja breve. Você consegue ser feliz depois de tudo o que aconteceu? Depois de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a perda? Pela primeira vez no encontro, Suelen sorriu. Um sorriso que irradiava uma felicidade genuína, uma alegria que vinha de dentro. Marcelo, eu já sou feliz. Feliz de uma forma que nunca fui antes. Uma felicidade que não depende de ninguém, apenas de mim mesma. Como as duas? Sim, Suelen, não entendo. Quando eu estava casada com você, Marcelo, minha felicidade dependia da sua aprovação, do seu humor, das suas decisões, dos seus caprichos. Eu vivia para te agradar, para te satisfazer, para ser a mulher que você queria que eu fosse. Agora minha felicidade vem de dentro, de saber quem eu sou, do que sou capaz, do quanto valho, da minha própria essência. Eu me encontrei, Marcelo. E o Eduardo faz parte dessa felicidade. Faz, Marcelo, mas como complemento, como um parceiro, como um amor que soma, não como base. A base sou eu mesma. Eu sou a minha própria base, a minha própria fortaleza.
A conversa foi se encerrando naturalmente. Um adeus sem lágrimas, sem dramas, apenas a constatação de um ciclo que se fechava. Marcelo entendeu que não havia volta, que o passado não podia ser reescrito, mas também entendeu que talvez não devesse haver mesmo. Suelen, obrigado por tudo que você me ensinou, mesmo sem querer. Obrigado por me mostrar a verdade, por mais dolorosa. Suelen, vou... Que ela tenha sido. Que bom que conseguiu aprender alguma coisa, Marcelo. Que bom que a dor te serviu de lição. Eles se despediram na porta da cafeteria, um aperto de mão respeitoso, sem rancor, mas também sem saudade, apenas a formalidade de dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. Eduardo e Suelen caminharam juntos pela rua, de mãos dadas, conversando sobre planos para o futuro, um futuro que se desenhava promissor e cheio de possibilidades. Você tem certeza de que não quer tentar de novo com ele, Suelen? Ele parecia arrependido, parecia ter mudado. Eduardo perguntou, mais por curiosidade do que por insegurança. Tenho certeza absoluta, Eduardo. Algumas pontes, quando queimam, não devem ser reconstruídas. Devem servir apenas para nos levar para o outro lado, para um lugar melhor. E que outro lado é esse, meu amor? Para onde estamos indo? O lado onde eu sei quem sou, Eduardo. Onde não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior. Onde posso ser amada pelo que eu sou. E que outro lado é esse, meu amor? Para onde estamos indo? O lado onde eu sei quem sou, Eduardo. Onde não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior. Onde posso ser amada pelo o que realmente sou, sem máscaras, sem jogos, sem mentiras. O lado onde a minha felicidade é a minha prioridade. Tempo depois, a notícia se espalhou como um sussurro de vento, mas com a força de um trovão. Suelen e Eduardo haviam se casado em uma cerimônia íntima, discreta, apenas com as pessoas que realmente importavam, aquelas que a amaram e a apoiaram em seus momentos mais sombrios. Nada ostensivo, nada para impressionar, apenas a celebração de um amor verdadeiro, construído sobre a base sólida do respeito, da confiança e da cumplicidade. Marcelo nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. Fez terapia por 2 anos, um processo doloroso de autoconhecimento, aprendendo sobre si mesmo, sobre suas inseguranças, sobre a diferença abissal entre amor e posse, entre paixão e obsessão. Reconstruiu sua empresa, pagou todas as dívidas que Amanda havia feito, cada centavo, cada prejuízo, e hoje vive uma vida mais simples, mais humilde, mas infinitamente mais verdadeira e significativa. Amanda nunca mais foi vista na cidade. O bebê nasceu saudável e foi criado pela avó, longe de toda aquela confusão, de todo o drama, de toda a toxicidade. Às vezes, pessoas comentam que a viram em outras cidades, sempre atrás de homens ricos, sempre com a mesma história de mulher apaixonada e grávida, uma farsa que se repetia incansavelmente. Carla e os outros amigos que abandonaram Suelen em seu momento de maior fragilidade tentaram se aproximar novamente depois da festa, atraídos pelo brilho de sua nova vida, mas ela foi educada e firme, com a serenidade de quem sabe seu valor. Obrigada, mas não preciso mais da amizade de vocês. Aprendi a valorizar qualidade, não quantidade. Aprendi a distinguir ouro de latão. 2 anos depois, Suelen descobriu que estava grávida de Eduardo, um milagre, um presente do destino. A prova de que a vida, por mais cruel que pareça, sempre guarda surpresas maravilhosas para aqueles que persistem. A lição mais importante que ficou de toda essa história não foi sobre traição ou vingança, mas sobre resiliência. Sobre a capacidade inata que todo ser humano tem de se reerguer das piores situações, de transformar a dor em força e de sair mais forte do outro lado com a alma purificada. Suelen provou que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos escolher nos levantar, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Não importa quantas pessoas nos abandonem, sempre podemos escolher nos encontrar, nos reconectar com nossa essência. Não importa quantas mentiras nos contem, sempre podemos escolher viver na verdade, na autenticidade. E, principalmente, provou que o amor próprio é o único amor que nunca pode ser tirado de nós, o único que realmente vale a pena cultivar, porque é a base de todos os outros amores, a fundação de uma vida plena e feliz.
Hoje, quando alguém pergunta para Suelen se ela se arrepende de alguma coisa, ela responde com um sorriso sereno nos lábios. Me arrependo de ter demorado tanto para descobrir meu próprio valor, para entender que eu era suficiente. Mas agradeço a vida ter me dado a oportunidade de descobrir, porque às vezes perder tudo é a única forma de descobrir que a gente nunca precisou de nada além de si mesmo para ser completamente feliz, para ser livre. Moral da história: a verdadeira força reside na capacidade de se erguer após a queda, transformando a dor em aprendizado e o abandono em autodescoberta. O amor próprio é o alicerce para uma felicidade genuína e duradoura que não depende da aprovação alheia, mas da certeza do próprio valor. A vida, em sua sabedoria, muitas vezes nos tira tudo para nos mostrar que o essencial é invisível aos olhos e reside em nossa própria essência. O triunfo não está em derrubar o outro, mas em se levantar mais forte e mais sábio após cada queda. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta jornada de superação, reviravolta e redenção. Se a história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que achou, comente. Artilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Sua presença faz toda a diferença.